Salve, salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso novo programa, o nosso programa chamado iBusiness Cast, com o meu querido amigo Alonso Garrote. E aí, Alonso, como é que vai, cara? Vamos em frente nesse programa ou não? Vamos em frente, Alexandre. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você, para a gente trocar ideias, né, a respeito de business em tempos remotos, dessas dificuldades pelas quais nós estamos passando, não é? Mas que certamente vão nos fortalecer lá na frente, dependendo da forma como a enfrentarmos agora, né? Exato. Mas é um prazer estar aqui falando com você e vamos trocar ideias aqui, falar de business de uma forma global, livros, indicações de leituras, eu acho que falar de técnicas, soluções, vamos levar Liderança, comunicação. liderança, comunicação, vendas. A ideia aqui com você, meu amigo, é fazer é quase que uma prestação de serviços a quem quer se desenvolver, a quem quer se construir, não é? Que show de Mas é bola. por aí, vamos nessa linha aí que eu vejo que nós podemos ajudar muito as pessoas a serem melhores do que elas já são. É um desafio, né, Alonso? A gente está passando por um momento atípico, certo? Em um ambiente disruptível, desafiador, né, de uma mudança dramática na relação humana, nas relações comerciais, de negócio. O que está acontecendo na nossa vida, Alonso? Como a gente Pois enfrenta é. tudo isso, cara? Como é que os nossos Olha, colegas, nossos seguidores, nossos alunos, nossos clientes, como é que lida com tudo isso? olha, não tem uma receita naturalmente, não é? Porque isso aí é da vida. Eu tenho ouvido alguns grandes nomes aí, tudo online, é óbvio, né? Sim, Por exemplo, o professor Cortella, que é um dos que eu gosto muito de assistir, sim. ele fala assim: nós só vamos saber se passamos bem por esses momentos de pandemia no final, quando a gente olhar para trás e não se sentir envergonhado. Então, é uma coisa interessante, porque eu tenho visto aí, estou lendo alguns livros, já li, reli alguns livros, um deles é um livro que fala de um psiquiatra brasileiro, o Daniel Martins de Barros, que ele fala sobre o lado bom do lado ruim. Pô, Né? É sim, interessante esse livro aqui. que legal. É uma coisa que mostra assim, a gente aprende desde cedo que a gente correto é estar feliz o tempo todo, né? Mas será que é isso, né? Será que esses momentos difíceis não nos dão uma, uma fortaleza maior do que se não tivéssemos? É verdade, Né? é Aí entra verdade. aquela história das dificuldades pelas quais nós passamos na vida, não é? Você cresce muito mais nesses momentos difíceis. Eu acredito nisso, não como ser humano mesmo, né? Eu acredito que sair da zona de conforto é que nos faz crescer. Né? Nos cursos de comunicação, você fala que tempos são esses, né? Que nós estamos aprendendo a conviver novamente, uma convivência online, uma convivência remota. Eu falo com a minha mãezinha, já estou há um ano praticamente sem vê-la pessoalmente, o que é uma atrocidade, mas não tem como. Não tem Você não como, né? pode, né? Você não pode chegar ao ponto de colocar em risco a vida de quem quer que seja, né? Ainda mais a Aham. sua mãezinha. Então, é um momento de reflexão, viu, Alexandre? Eu De vejo que é esse momento. transformação, né, de resiliência, principalmente, né? Porque é óbvio, né? Tivemos impactos diversos, assim, nos A disrupção. negócios, né? A educação, né? Minha filha ficou um ano fora da escola, agora que ela está retornando, minha filha é pequenininha, né? E um ano perdido nessa idade é realmente impactante, né? E a gente percebe, né, como pai, o impacto na mentalidade, nas reações, você entendeu? Então, por mais que esteja em casa, esteja num ambiente controlado, a criança ela demanda o contato, né, a brincadeira, né, aquela parte lúdica, ela tem que estar ali com um ambiente com crianças, entendeu? Então, assim, olha que momento, né? E você tem que se desdobrar, não é? Chegar ao ponto de ter que trabalhar online, remotamente, cuidar, dar atenção para as crianças,
não é? E também, assim, fazer as tarefas com as crianças no momento, né? Eu tenho o Tomás, com 5 aninhos, ele está na educação infantil, mas está matriculado, está lá, tem que fazer as lições dele, as tarefas, e quem que faz? Uma criança de 5 anos, não é? Então, você tem que sentar ao lado dele, ao lado, né, nós temos que sentar ao lado das crianças e depois disso, né, ensiná-los. Depois ele fala, vamos brincar agora? Aí você tem que brincar. Agora você pode fazer uma reunião, mamãe? Exato. Né? Não, e fora o seguinte, né, a gente está falando de uma criança de 4, 5 anos, nessa faixa, tendo que fazer aula em videoconferência. Para pensar, entendeu? Olha, olha o momento. Eu sou da época que, assim, a coisa mais inovadora que apareceu na minha vida, né, foi poder entrar numa internet de escada, mas eu já era adulto, entendeu? Eu já estava no final da universidade, né? Fazer uma conferência era via NetMeeting, que não funcionava, tá? Não por causa do sistema, não funcionava porque a nossa conexão era uma porcaria, era de escada, não tinha velocidade, não conseguia, né, processar, né, a imagem, o som. Agora a gente pede para uma criança de 4, 5 anos ter uma aula online. Como é que funciona isso? Imagine, quer dizer, a evolução, né, é uma dificuldade maior, mas a evolução também eu acredito que será bem maior, já é, não é? Exatamente. Então, esses dias o meu menino falando com a minha esposa, falando assim, mamãe, você está bugada? Né? Quer dizer, termos de informática, deu aquela travada no aparelho, lá no celular dele, falou, mamãe, está bugado. Onde que busca essas palavras, né? Sabe o que significa, não sabe ler, mas sabe falar. Então, ele contata, ele falou ontem para minha esposa, mamãe, o meu chat está com problema. Olha só, porque ele fala pelo chat com os amigos dele, no celular. WhatsApp. Então, e isso daí é uma tônica. Você imagina, agora há pouco a gente estava mesmo conversando, falando sobre essa questão do olhar, né? A importância de você olhar nos olhos das pessoas. E aonde fica isso agora? A gente começa a olhar para um pontinho verde da câmera, o LED, e para poder dar a entender que você está olhando para quem está te assistindo, levando uma mensagem. Imagina uma criança. Exatamente, é muito impacto. E você sabe que, bom, tanto você quanto eu, a gente acaba aplicando diversas aulas ou treinamentos, né? Em 2020, eu apliquei centenas, quem sabe até milhares de horas de aulas e treinamentos à distância. Eu tive alunos que eu não vi eles. Comecei online, concluí, fechei o ciclo todo da disciplina e não encontrei nenhuma vez. 40, 50 alunos por classe. E você tem que passar a informação, você tem que passar o conhecimento, tem que haver uma interação, você tem que fazer uso de técnicas e ferramentas e coisas além só da imagem, né, do áudio e da imagem. Você tem que transmitir alguma coisa, você tem que acrescentar valor na vida dessa pessoa, desse profissional, né? Então é um momento muito complicado mesmo, né? Que todo mundo, né, tem que passar por esse processo transformacional, né? É uma transição mesmo, né? E esse processo de transformação, ele passa por um olhar reflexivo e profundo para dentro de si mesmo, não é? Porque você só vai passar para as pessoas aquilo que você tem dentro de si, né? Você só fala aquilo que você tem no coração. Quer dizer, é uma coisa, não é ditado popular, assim, nada disso. Mas você não pode dar amizade a alguém se você não tem essa amizade dentro de você, não é? O respeito, claro. O companheirismo, né? O coleguismo. Então, isso tudo mostra que nós temos que olhar. Esse tempo, eu entendo, e vendo um monte de pessoas falando a respeito disso, gente que eu admiro, inteligentes, interessantes, eles falam que o grande negócio nosso, né, nesses tempos, a grande sacada de todos foi olhar para si mesmo. Nós estávamos esquecendo de nós mesmos. Não é? Quiçá seja, digamos assim, o fio da meada, para que nós não esqueçamos de olhar para nós mesmos a partir de agora, não é? Então, eu penso muito nisso. É um momento assim que... E a empatia, né? Não dá desespero.
não é para dar desespero, não é para não sentir vergonha depois, como fala o Cortella. Mas você aqui mesmo, eu estou passando um tempo aqui em Araraquara e nós estamos em lockdown total. Ah, sim, Né? é Sem verdade, é sair, verdade. supermercado, tudo fechado, não tem nada. Até hoje a minha esposa, a Debbie, falou assim, Gá, nós estamos... Que tempos difíceis, não é? Que coisa, que parece um pesadelo, parece não sei o quê, mas é verdade, é difícil, porque ela trabalhando lá, eu aqui, cada um no seu escritório, né? Para tentar fazer com que a vida continue. O vídeo continua. Mas, Até porque os boletos chegam, né? Você não sai, mas os boletos chegam de os forma boletos online. Eles continuam. vêm também de forma online, né? Não, agora não tem mais papel, agora é tudo online. Online, exatamente. Então você acaba tendo que buscar, né? Pessoas que já pensaram sobre esse assunto, refletiram, pegar na filosofia, na ciência, na religião, em coisas, né, que você pode, e aí transformar no business, trazer isso para o dia a dia. Exatamente, Não é? exatamente. Porque Tentar achar o ponto positivo onde justamente o isso, que você comentou, né? Qual que é a vantagem no meio de um momento de desvantagens, né? isso, exatamente, porque essa consciência, não é fundamental. Eu lembro que eu comecei a pensar desse jeito, a observar o ambiente e coisas que as pessoas acabam não fazendo isso no campo dos negócios atualmente, né? Sim. Observar o que está se passando, né? Eu lembro, eu tenho consciência desse tipo de comportamento quando ia assistia um jogo no Morumbi e chegava lá na hora do gol, ao invés de vibrar, eu ficava olhando a reação das pessoas. É interessante você olhar o que está em volta, não é? Para que você possa aprender a ter um comportamento não só mais adequado, mas um comportamento que possa agregar, não é? Esse é o ponto. E é o que nós estamos falando aqui, nesse iBusiness Cast Inclusive, nosso, exatamente falando não em é? negócio, né? Inclusive, eu tenho recebido muitos contatos de empresas que forçosamente estão tendo que passar por uma revolução em seus processos. Por quê? Porque, primeiro, que a vida mudou, né? Aquela relação entre chefe, subordinado, colaborador, processos internos, eles mudaram completamente. Como, primeiro, né, passar por um processo de transformação, de digitalização dos processos das empresas. Esse é o primeiro ponto. Agora, um outro que eu queria ver contigo é o seguinte: a comunicação efetiva em tempos remotos, porque a pandemia vai passar, mas o trabalho remoto, não. A gente já percebeu, eu tenho conversado com uma série de pessoas e grandes executivos de empresa, os caras se adaptaram à força, mas não vão voltar para trás não, entendeu, Alonso? E o terceiro aspecto, primeiro, né? Processos digitalizados ou remotos. Segundo, É, comunicação efetiva ou assertiva no isso, ambiente remoto. E a olha só. terceira, olha só que legal, a liderança no ambiente remoto. O que passa pela sua É, cabeça como comunicador olha, excelente que essa é? essa digitalização, isso daí é aquilo que você comentou mesmo, não vai ter volta, Não. vai ficar um processo híbrido de gestão. O líder tem que entender que esse processo híbrido presencial, online, não é? Ou barra remoto, ele vai demandar outras habilidades que antes não seria necessário. Não é que não seria necessária. A comunicação efetiva, ela vai permear essa digitalização e vai permear, no meu entendimento, a liderança. Já está permeando, porque é diferente você presencialmente. É muito diferente. Não é? Eu considero, a minha opinião é essa, eu não sei a sua opinião, de quem está nos assistindo, mas assim, é diferente você liderar à distância. Você tem que confiar mais, você tem que ter uma objetividade maior para poder entender que as necessidades mudaram, não é? A necessidade existe aí quando começaram aí os famosos happy hours online, né? Você fala, putz, que absurdo um negócio desse. Cada um do seu lado tomando um vinho, fazendo um brinde fictício, né? E olhando, sorrindo um para o outro e falando, nós estamos fazendo um happy hour
online, né? Isso é legal, vamos continuar, pá, 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 pá. Mas eu vejo, o Alexandre, que a comunicação efetiva, ela vai passar, naturalmente tem muita gente já, você percebe as pessoas falando de uma forma muito eficiente, muito eficaz. Você vê a estruturação do discurso, de como fala, com começo, meio e fim, não é? Lançando logo no início aqueles pitches matadores, né? de retórica, não é? Você vai começar um vídeo, você tem 10 segundos, 15 segundos para falar o que você veio fazer ali. Não é? Exatamente. A mesma coisa esse bate-papo nosso, o que ele vai trazer de bom para as pessoas, senão ninguém vai ouvir, assistir, Claro. não tem, né? Claro. A satisfação é nossa de estarmos conversando aqui, mas a gente tem que se preocupar também em levar algo Claro, positivo. sem dúvida. Isso algo útil para as pessoas. Até mesmo para mostrar que o problema dela não é só dela. Tem outras pessoas passando por esse mesmo problema, milhões de pessoas passando pelo mesmo problema, e que muitos encontraram a solução, muitos conseguiram, né, primeiro, se transformar, entender a situação, né, e saber lidar com isso, que é um fato da vida, a gente tem que... Só que a gente já vinha num processo de mudança, né, onde, por exemplo, o conceito, né, de gestão já estava mudando, né, gestão 3.0, a gente passou por um processo, né, de líder-servidor, muitas coisas já vinham acontecendo. Para piorar um pouquinho mais, ainda fomos para o remoto. Então, ser um líder servidor que faça a comunicação de forma efetiva e assertiva num ambiente remoto trouxe um plus assim inacreditável para o desafio assim das carreiras, né, das pessoas, né? Ainda mais nós latinos, não é, que são calientes, não é? E essa forma de ser requer o contato físico. Não é uma coisa assim de você estar próximo, sabe? Sorrir, olhar nos olhos, aquela coisa abraçar, que nós ensinamos. tocar, o brasileiro abraçar, gosta. tocar. Em comunicação, aquilo que a gente fala da expressão verbal, não verbal, né? Da expressão não verbal, nas palestras, nas comunicações. Isso não vai acabar, mas agora, como é que eu faço para demonstrar toda a minha alegria de estar conversando com você? Como é que eu faço isso? Não é? Eu tenho que demonstrar, eu tenho que ser o quê? Um ator, uma pessoa, e assim por diante. Então, assim, são novos desafios, novos tempos. Eu creio que a comunicação tem que ser levada, considerada esses novos tempos. Não é uma nova comunicação, mas é uma comunicação evoluída, mais evoluída. Ela aperfeiçoada, né? Ou adaptada. Ou adaptada, né? Por o momento e para o ambiente, né? Eu acho que é adaptada, não é nem aperfeiçoada. Porque você pode ter a comunicação aperfeiçoada presencialmente, né? Lógico. Perfeito. Você é adaptada para o momento, né? Que não tem volta, né? A gente sabe disso. Né? Não vai ser uma vida híbrida, né? Híbrida. Nós vamos... A educação, você vê... Falando de educação, os problemas que nós temos na educação no nosso país, eles se agravaram. Nossa, demais. O menor orçamento desde 2010, 2014, se não me engano, eu li uma notícia antes de ontem. Isso significa que nós estamos com um desafio muito grande, né? Os educadores precisam pensar na educação de uma forma efetiva. Eu fico pensando que quem está no início do ensino fundamental está tendo, olha, assim, se os pais não se atentarem, está tendo um prejuízo enorme, que não vai ser fácil você conseguir, sabe, superar isso. Vão ter muito mais esforços aí pela frente. Você pegou num ponto, né, que não só os professores ou as instituições ou os governos, né, devem se adaptar, mas os pais também, porque agora mais do que nunca, né, o pai, a mãe, ou quem cuida, o tutor, né, a família que está ali com aquela criança, tem que também passar por um processo de transformação e contribuir com a educação da criança, porque senão vai ser uma destruição total. A questão toda é o ensinar, não é? A gente tem que aprender a ensinar. Exatamente. E aprender a ensinar é o X da questão. Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Não.
É aquela história de que quando você vai ensinar, você tem que aprender, e sem aprender você não ensina. Claro. Então, as deficiências que cada um de nós teve no seu tempo, né, regresso, vão aparecer agora. Essa Sim, diferença vai aparecer. sim, com Então, certeza. é superação de todos os lados. E você vê as empresas, né, o sufoco que as empresas estão passando, muita gente investindo na área de vendas, por exemplo, porque é aquilo que está dando algum resultado. Não é? Você fala nas áreas internas, tem que dar total apoio a quem está fazendo o negócio acontecer. E isso é a tônica atualmente, sabe? E eu tenho vários colegas aí que atuam com mais efetividade na área comercial do que eu, e eles estão, assim, fazendo de tudo, mexendo na própria imagem digital deles, trabalhando com afinco, não é? Um post a cada 30 minutos, ou 2, 3 por dia, no Instagram, Telegram, e vai por aí afora, né? YouTube, Facebook, usando todas as mídias aí para tentar estar presente no mercado. É uma nova forma, não é? É uma nova Lógico forma que a gente de precisa tomar atuar. alguns cuidados, né? Vou falar, por exemplo, Uhum. esse momento que a gente está vivendo, ok, obrigado a passar por processos digitalizados, vamos dizer, a sistematização de processos. Agora, algumas empresas estão acabando assim, caindo em umas arapucas, né? 10, 15 sistemas ao mesmo tempo, sem integração, sem lógica, sem fluxos bem definidos, pensados, empáticos, esquecem do processo de autonomação, né, que é a mistura entre o ser humano, né, e a máquina, né, ou o sistema, né? Você tenta fazer uma compra ou fazer uma contratação de algum serviço, você vai por dentro do sistema e não sai nunca mais dele, você não consegue, né, a questão do user experience, tem tudo isso misturado, né? Então, partir para uma agressividade, né, digital, tem que tomar muito cuidado por conta disso. Porque talvez se o desenho do processo não estiver muito bem feito, a gente acaba caindo numa arapuca e não sai mais, e o user, né, o usuário ou o cliente, ele não fica User absolutamente... experience. Você sistematiza processos ruins. Esse acho que é o ponto É. chave, entendeu, Alonso? A O sistematização redesenho, de porcaria, entendeu? exatamente. Tanto é que a grande dificuldade da informatização, vamos falar do tempo quando surgiu o SAP, aí né, os softwares de gestão integrada e tudo mais, a grande dificuldade era exatamente pegar um processo que já estava ruim e Sim. tentar colocá-lo, né, Escalar ele. Você sistematizado. escala o processo ruim, né? E aí você, você acabou não fazendo o redesenho processual, de uma forma mais lógica, mais adequada, e aí o resultado, não, é o software aí de gestão integrada que não serve. Mas o que a gente tem visto, né, e você estava falando do terceiro ponto da liderança, eu vejo Liderança. essa liderança aí, eu já trabalho com liderança há algum tempo, e eu vejo que hoje está muito mais saliente a questão do propósito pessoal, não é? A questão do propósito pessoal. Então, você tem que ser um líder com um propósito. Não é? E o que é um propósito? É uma missão de vida, é uma forma de você se enxergar, é uma forma de você se fixar no mundo, não é? Levando algo, eu sempre penso, né? Uma missão ela é sempre positiva. É interessante, eu não vejo missão negativa, porque qualquer missão que você quiser para você, você vai pensar do lado positivo. Dá uma pensada sobre isso. Realmente, propósito é uma coisa positiva, não é? No sentido de você sempre fazer um bem, fazer com que as pessoas possam utilizar-se daquilo que você fala e faz, não é? Aí é a questão do exemplo também, não só falar. Então, o propósito hoje, a busca dele, é o que está fazendo essa juventude, digamos assim, ir atrás, não é? Permanecer. Você fala aí dessa geração
milênio, né? Geração Y, geração milênio que está por aí, que não vão aguentar ficar 10, 15 anos em uma empresa. Ah, não, E isso não vai acontecer simplesmente mais, né? e eles são gente o quê? Eles já querem entrar, já querem estar nas cabeças, não é? Estar nos liderando, já quer resultados, não sei o quê, papapá, mas é aquela história de você trabalhar o propósito. Qual é o propósito, né? Você tem que saber exatamente a missão de cada um. Em coaching nós trabalhamos muito isso, né? Sim, Então, sim. o líder coach é um líder que tem propósito, né, em desenvolver as pessoas, em montar equipes, conseguir atingir resultados. Ele tem prazer em desenvolver as pessoas. Então, Sim. nesses tempos, a liderança tem que ser uma liderança coach, né? Servidora. Uma liderança coaching, não é, na verdade. E no sentido de poder servir as pessoas como instrumento para que cada um cresça e se enxergue como time. Quando se Exato. tem uma equipe, se tem sucesso. Quando não se tem, não se tem sucesso. Exato. Normalmente não, Isso né? no futebol a gente vê isso Então, claramente. sim, Né? com certeza. E nas empresas, né? Nos As projetos, né? empresas, Nos negócios. É bem claro, ainda mais hoje em dia, né? Principalmente hoje em dia, né? Sozinho ninguém consegue chegar, né, muito longe. verdade, Às vezes, verdade. salvo exceções, né? Mas normalmente é um trabalho, né, de equipe, né? Normalmente equipes multidisciplinares, né? Auto-organizadas, autogeridas. Esse é o ambiente que a gente está passando, né? Um momento É, absolutamente é, tecnológico, mas com uma isso, transformação profunda, né? Das relações humanas, né? isso. As relações humanas sempre elas acontecerão ad eterno, não é? Enquanto existir um ser humano na face da Terra, vai acontecer essa relação humana. E aí a comunicação efetiva faz parte, a liderança, porque uns nascem para liderar, não é nascem líderes, não, você se transforma. Sim, Mas uns gostam de liderar, outros não. sim, sim. Tanto é que a chamada de capa, né, de um treinamento de liderança é o seguinte: ser líder não é uma posição, não é? É um propósito, é um desejo. Então, se você quer ser um bom líder, você tem que desejar ser um bom líder. Senão, você não será. Claro, você precisa Não ter é por aptidão, né? status. Você tem que Não é ter. por status. Não, líder pelo Estado, não. Não é por Geralmente. estar. Tem muitas pessoas que querem assumir um cargo de liderança para ganhar mais ou para ter um status de chefe, né, Sim, tal. sim. Não é assim. Você tem que olhar qual é o seu propósito em ser líder, não é? E tem aí grandes autores, né? Ram Charan fala lá do funil da liderança, né? Das etapas, dos passos que tem a primeira liderança, segunda, terceira, até chegar a você a liderar uma companhia. Mas o importante é você ter essa busca incessante pelo conhecimento para ser líder, não é? Você não nasce líder, você estava comentando algo nesse sentido, mas a liderança ela é desenvolvida. Desenvolvida, Tem até exatamente. o próprio passador e fala tem um livro que fala sobre isso, né? Quem não comunica não lidera. E a verdade é essa: não existe uma liderança sem uma comunicação efetiva, viu, Alexandre? Com Que certeza. seja crível, né? Que seja uma comunicação clara, coerente, não é? Com confiança. Com Então é certeza. bem por aí, Então, né? é Aí uma coisa que tem pessoas que, óbvio, tem uma certa aptidão, tem pessoas que conseguem nasce com um certo dom, mas tem que passar por um processo de aperfeiçoamento, né? mesmo esses que nascem com, né, que você percebe aí, imagina pegar grandes líderes aí e falar, não, esse nasceu líder. Não, o cara foi Não, atrás, não, o cara se não. Sim, desenvolveu, com né? certeza, Você com pega certeza. exemplos de grandes líderes aí. Então, alguns aparecem mais, outros menos, não é? Você pega a questão do Obama mesmo. O Obama é um líder servidor, né? O próprio estilo, o comportamento dele é a liderança servidora. Você vê que é bem por aí, né? O próprio o Biden, que entrou agora nos Estados Unidos, falando de lá, porque daqui não dá para falar, não é? Mas
ele é também na mesma linha do Obama. Não aparece muito. O Obama aparecia mais do que ele. Né? Você nem ouve falar do Biden, sabe? Ele veio com outro propósito. Aí entra o propósito do líder, sabe? Eu penso muito nesses aspectos para poder seguir em frente. Estou fazendo isso. Estou fazendo isso por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que nós estamos no My Business Cast, hein, Alexandre? Por que nós estamos aqui? Para compartilhar conteúdo, compartilhar experiências, né? Demonstrar o caminho, a trilha, o roadmap, né? Onde as pessoas podem se apoiar, entender que, principalmente esse ponto que você comentou, a gente não está sozinho, está todo mundo passando por isso. A diferença é como você passa por isso. E aonde, né? Pensando aí no lifelong learning, né? Quando você está sempre no processo de aprendizado, nesse momento é o momento que você mais tem que estudar, você mais tem que passar por um processo imersivo, né? E calçar mesmo a sandália da humildade, né? E falar assim, ok, eu vou retomar, vou dar 1, 2, 3 passos para trás e vou caminhar, né? É ajudar a passar essa energia, essa resiliência, essa força, mostrando alguns caminhos, algumas opções. Eu já errei muito na minha vida, né, Alonso? Eu tenho certeza que você também, né? Sem dúvida, mas a cada erro a gente, dá aquela cabeçada, né? Começa a ver a vida de uma forma diferente, de uma forma mais holística, né? Tentar entender aquilo que a gente pode fazer para evitar. Então, essa experiência, essa transferência de conhecimento, eu acho que traz muito valor para aquelas pessoas que vão acompanhar nosso trabalho, que já convivem conosco ou que ainda vão descobrir o nosso podcast, né? Nosso videocast. Exatamente. É bem por aí. E, assim, nada impede de nós aqui colocarmos para as pessoas darmos dicas de como que deve se comunicar melhor, como se pode se liderar melhor, como fazer negócios digitalizados. Como fazer negócios digitalizados, não é? O ponto 1 aí da tríade que você comentou agora há pouco, né? Os processos digitalizados, como fazer isso de uma forma bem efetiva, as técnicas, ferramentas que podem ser utilizadas. Exato. Né? É um bate-papo muito rápido, mas é muito prazeroso. Pelo menos para mim. Aberto e sincero, né? É isso aí, sem máscaras, né? Sem filtros, né? Eu vou contar uma experiência para você, aproveitando, só para fechar, para depois a gente poder retomar nos próximos videocasts, o podcast. Por exemplo, eu peguei um projeto, só para você ter uma ideia, onde o projeto começou por conta de uma estratégia de marketing digital. O cliente, né, se tornou um lead, entrei em contato, se tornou um prospect, certo? Conversamos, fizemos uma videoconferência, expliquei meu trabalho, o cliente explicou a sua dor, as suas necessidades, criei uma proposta, apresentei de forma remota a proposta, fechamos a negociação de forma remota, toquei o projeto de forma remota, implantei, treinei e validamos o processo e fechamos o projeto. Sem nenhum contato físico. Sem nenhum contato, sem reunião presencial, sem assinatura de contrato online, certo? Então, assim, é um momento diferente, mas por quê, né? Eu estou comentando isso, porque, assim, se eu conseguir fazer, as pessoas que nos ouvem também conseguem. Perfeito. Essa é a experiência que eu estou querendo passar, entendeu? Ótimo, maravilha. É bem por aí mesmo, não é? Porque tudo isso foi possível pelo conjunto de conhecimentos, né? De estudos, né? De bater cabeça. Exatamente. Bater a cabeça, de cair, de se levantar, não é? Porque nós caímos, por que nós caímos? Né? Nós caímos para aprender a se levantar. Alguma coluna está frouxa, né? Que você precisa fortalecer. Isso. E tomar cuidado com erros capitais e, tirando isso, nós vamos errar a vida toda, né? No sentido de aprendizagem mesmo, do lifelong learning. Né? Exatamente. Maravilha. Então, acho que por hoje é mais para a gente poder abrir um pouco, né, o tema, né? Porque, na verdade, será longo, né? Tem várias coisas que a gente pode, né, várias. Conversar a respeito desse tema, e essa é a ideia, né? Como tocar os negócios nesse ambiente, né?
Principalmente Isso. partindo para esse lado mais de comunicação, né? Processos, negócios, negociação online, Negociação, liderança. 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 Esse vai ser Bacana. a tônica do nosso videocast, podcast, iBusinesscast. É isso aí, Alonso? Vai, Business Cat, é isso aí. Esperamos que voltar, né? Semanalmente nós estaremos aqui para batermos um papo e levar para você, né? Cada um levar para o outro aqui, each other, Each né? other. Levar para o outro aí alguns insights para a Exatamente. vida. Né? Maravilha, Tá certo? Alonso. Forte abraço e um forte abraço para Um todos abraço. que nos acompanham. Até mais. Tchau, Um tchau. abraço a todos. Tchau, tchau.